Muito bom, Kate. Muito obrigada. Gente, só para falar aqui com vocês que enquanto estiver rolando aqui o bate-papo, vocês fiquem à vontade, tá? Vai continuar passando a pizza, podem comer. É para ser um encontro realmente, assim, descontraído. E nessa proposta de ser um encontro descontraído, a gente vai fazer aqui um bate-papo. E esse bate-papo é para vocês também poderem participar. Estou aqui com a Ká também é gestora de comunidade, sabe muito bem como que funciona isso. A gente quer escutar vocês também, a gente quer que vocês participem desse debate. E eu vou começar aqui hoje perguntando para o Bruno. Bruno, como que o jurídico consegue gerar lucro? Me conta, como que é possível isso? Boa pergunta. Já te coloquei contra a parede. É fácil, pô. Contrata uma IA ali, uma empresa que trabalha com IA e tá resolvido. Boa pergunta. Vamos lá. Assim, acho que primeiro, um pouco até do que eu vou falar, né, existe todo um processo, existe grau de maturidade. Então, primeiro a gente tem que entender qual que é o contexto que eu tô, né? O pessoal me pergunta muito, por onde começar? Eu quero iniciar uma jornada legal ops, eu quero me tornar um jurídico mais estratégico, mais inovador. Por onde que eu começo? Bom, existe dois cenários. Um, você tem um jurídico já com um grau de maturidade elevado, pô, aí tá fácil, mandá-lo da clock, vivemos um capitalismo, gestão financeira ali, prioridade total, força total. Mas geralmente essa pergunta não costuma vir de um jurídico já com grau de maturidade mais alto. Quando me procuram, geralmente o perfil da empresa é exatamente o extremo oposto, né? Então, o que a gente preparou aqui, né, trazer uma jornada mesmo do que a gente entende como chegar lá, né. Então, seguindo os processos, respeitando as etapas, eu vou trazer aqui por onde que eu acho que deve começar, e as pessoas aqui também ao meu lado vão trazendo aqui toda a jornada até chegar na IA. Eu falei brincando aqui a questão da IA, porque é um assunto que está em alta, né, e muita gente às vezes: "Ah, Bruno, qual que é a melhor IA para resolver meu problema?" Eu falei: "Cara, você está querendo contratar uma IA e os seus advogados estão salvando planilha na área de trabalho. Tá cedo para isso. Acho que tem um processo que a gente precisa percorrer. Como que está as suas esteiras operacionais? Como que estão, né, suas esteiras operacionais? Está funcionando? Ah, não, mas eu sou um jurídico estratégico. Eu sou um jurídico parceiro do negócio. Mais, sou um jurídico parte do negócio. Se eu baixar minha provisão inteira aqui, eu reverto o resultado da empresa. Eu mereço um lugar para tomada de decisão. Beleza. Mas a verdade difícil de engolir, que a gente tenta evitar, é que todo jurídico tem uma esteira operacional. E se você quer gastar tempo sendo estratégico, você precisa garantir o arroz com feijão funcionando. Então, de todos aqui, eu fiquei com a incumbência de trazer a mensagem mais chata que tem, que é o trabalho de base que precisa ser feito. Então, eu gosto de começar e vivendo um pouco das jornadas que eu vivi ali passando para as empresas para onde eu passei. É estabilizar resultado de empresa de esteira operacional, é entender qual que é o meu produto, quem que são meus clientes, é sentar a bundinha na cadeira, desenhar fluxo, desenhar caixinha, conectar quem são os atores que participam desses processos, quais que são as ferramentas, mais importante, como que elas se comunicam, e eu já vou adiantando, geralmente elas não se comunicam, é um ser humano que está ali fazendo Ctrl+C, Ctrl+V, e depois que eu entendi isso, quem que são meus clientes, qual que é o resultado que eu estou entregando, e aí eu vou começar a padronizar a minha forma de comportamento. Eu sempre falo com o pessoal, né? Pô, tem um resultado que tá muito ruim, mas se ele tá ruim sempre, isso é bom. É pior do que ter um resultado em Z. Cada mês eu tenho um KPI ali num patamar diferente, né? O meu KPI num patamar diferente. Isso quer dizer que sua equipe trabalha de uma forma padronizada, pelo menos, é questão de você ajustar o processo. Agora, se a sua esteira tá em Z ali, todo mês num patamar diferente, é algo muito complicado para resolver. O buraco é mais embaixo. Mas padronizei tudo, entendi quantos por cento dos contratos, as minutas da contestação, o que que eu estou entregando dentro do prazo, quantos por cento. O prazo está atendendo o meu cliente? O que que ficou de fora? Pô, 80%, o Pareto, eu estou entregando dentro do prazo, de acordo com o combinado com o meu cliente. Beleza. E o que ficou fora? Gerou prejuízo? Então aqui a gente começa a falar um pouco de PDCA mesmo, gente, para padronizar a esteira, colocar dentro de um formato que se autocorrige. Então, só fazendo isso que eu começo a falar de dados, gerando dados padronizados, concisos e reais, para depois de gerar esses dados, tomar as decisões, e aí a gente começa a evoluir
na jornada falando de automatizações, falando de IA. Então, primeiro é fazendo um trabalho de base, assim, respondendo um pouco sua pergunta, Isa, eu acho que tem que começar padronizando tudo, dominando o operacional, aceitando os fatos brutais que a gente tem esteira operacional, sim, mas a gente tem que dominar e ter o conhecimento dela e estabilizar para aí sim começar a pensar em projetos mais estratégicos, automatizações, IA, e assim que a gente vai começando a jornada. Por falar em fluxo, eu queria que você fizesse essa pergunta, jogasse aqui para a plateia. Quem acredita que tem isso estabelecido dentro da empresa ou do escritório? E aí eu tô perguntando. Fazendo uma autocrítica. Aí, ó, o Bernardo falando que tem. Alega aqui. Lá atrás. Você colocar na prova. É, gente, então duas pessoas de mais de 50 pessoas que estão aqui levantaram a mão. Então, acho que falar de IA para quem não conseguiu estabelecer fluxo vai ser difícil. Passa a palavra aqui para Flávia. Oi. Eu acho que dessa jornada que o Bruno falou de início, né, o mais difícil é a base de dados. Acho que por todos os jurídicos que eu passei também, desde escritório até corporativo, ter a base de dados e ter essa base de dados conectada, porque geralmente ela está espalhada por vários sistemas e você conseguir juntar isso tudo e criar ali uma base limpa de dados a ponto que você consiga extrair alguma informação interessante, vai ser o maior desafio. Acho que é onde você vai usar mais tempo para você poder criar. Mas eu queria passar a palavra para o Gabriel e fazer uma pergunta. Gabriel, então vamos lá. Mapeei meus processos ali, e mapeei no micro, entendi minhas etapas, estruturei minha base de dados e já consigo entender ali meus indicadores. Eu faço o que com isso agora? Conta pra gente. Olá, pessoal, boa noite. Diferente de alguns dos meus colegas aqui, eu geralmente não estou muito habituado. Eu sempre estou ali por trás das câmeras, né? A parte bem técnica, todos me conhecem. Geralmente eu fujo muito desses encontros. Mas quando eu recebi o convite, eu fiquei muito feliz, porque é um assunto que eu particularmente vivo há bastante tempo, apesar de não ser advogado, né? Não estar ligado diretamente da área do direito. Meus colegas, alguns também não, acho que quase todos. A gente já vive direito há muito tempo, né? A gente fala, qualquer dia nós vamos fazer a prova da AB, né? Vamos tentar fazer a prova. Pois é, exatamente. Mas sempre nessa parte técnica, nessa parte analítica, nessa parte de dados. E quando eu recebi esse convite, eu fiquei pensando, né, no que eu poderia trazer aqui, compartilhar um pouco com vocês, com base na experiência que eu tive, né, nesses últimos anos, dentro do direito. E eu até escrevi um texto, a Isa pediu para trazer, né, um resumo, e eu escrevi um texto que eu achei bacana o título dele, que era Do Feeling aos Dados. Né? Então, até para responder um pouco essa pergunta da Flávia, eu acho interessante que muitas vezes a gente fala do feeling, né? Eu acredito que todos aqui já em algum momento já falou isso, né, para alguém em alguma situação. Isso é o feeling. A gente tem feeling tanto na nossa vida pessoal e principalmente na profissional. Então, se eu perguntar aqui para muitos de vocês qual que é o estoque de processos, o estoque de processos de vocês estão reduzindo ou caindo? Ou melhor, reduzindo, né, ou aumentando? Muitos aqui vão, não, tá caindo. A taxa de êxito está subindo, está descendo? Volume de encerramentos, como é que tá? Não, a taxa de êxito está boa, está subindo. Mas com base em quê? Com base numa percepção que muitas vezes nós temos. E eu vejo que hoje no departamento jurídico, muitas vezes, as pessoas elas trabalham apenas com a percepção, né? Apenas com o feeling. E nesses últimos anos, né, concorrido do jeito que está o mercado, com várias tecnologias, enfim, empresas surgindo, onde tá todo mundo nessa loucura, apenas o feeling não basta. E já tem bastante tempo que as pessoas elas já têm buscado, né, utilizar cada vez mais os dados para conseguir essas respostas. E aqui eu pensando, né, tipo assim, eu pensei, hoje eu atrelo, né, até chegar dos dados, do feeling, até o resultado financeiro, que é o jurídico de fato gerar lucro. Eu entendo que são 4 etapas. Primeiro você precisa ter o feeling,
que acredito que todos, como gestores aqui, têm, segundo os dados, depois materializar esses dados em indicadores, né, KPIs, e, por fim, traduzir esses indicadores em resultado financeiro, né? Então, quando a gente fala de dados, né, saindo do feeling para os dados que vão dizer que se essa percepção, né, que a gente tem, no caso, se meu estoque está caindo, se está subindo, se minha taxa de êxito está boa ou não, se minha provisão, se ela está subindo, qual que é a previsão de fechamento da provisão, os dados que vão falar se de fato a minha percepção, se a nossa percepção ela está certa ou não, né? E geralmente são duas escolhas, né? Ou a gente está certo, ou muitas vezes está errado, né? Quando chega ali. E falando de dados, né? Um pouquinho de dados, eu acho que a maior dificuldade, principalmente, aí eu falo por mim, mas eu acredito que seja dos meus colegas e de muitos que estão aqui, é justamente você ter um dado ali estruturado. Hoje, quando a gente fala de dado estruturado, gente, a gente que mexe com dado, às vezes, enfim, é difícil, é triste, porque às vezes a gente pega cada situação, sabe? Você pede e fala assim, eu preciso de uma coluna que tenha data, e aí você percebe que existe 53 formas diferentes de escrever uma data, né? A pessoa escreve por extenso, coloca apenas um número, barra, número, ponto, número, traço, enfim. O espaço no final que mata qualquer um, o não. Então, o tratamento de dados, a gente não consegue criar indicadores, a gente não consegue ter resultados se você não tiver um dado confiável, né? Um dado bem tratado, e além de ser bem tratado, de fato, um dado correto, né? Uma das maiores perguntas é quando você apresenta um resultado e alguém chega ali para você e fala, tá certo? Gente, eu já recebi essa pergunta milhares de vezes, e todas as vezes é uma reação de, tá, né? Você fica, então, pelos dados estão certos. Agora, quem preencheu os dados, se os dados, né, são confiáveis ou não, isso é outra história. Então, a gente tentar garantir que esse dado, além de estar certo, ele seja ali, né, um dado confiável, é um dos maiores desafios. E depois que você tem os dados, a partir daí você começa, sim, a criar seus KPIs, os indicadores, que de fato vai traduzir se aquela percepção, né, agora já não é mais uma percepção, agora você consegue medir se aquele número está certo ou não, se você realmente está seguindo, né, na direção correta ou não. Falando um pouquinho de indicadores, eu acredito, quem que é de departamento jurídico interno? Só levanta a mão só para mim. Departamento jurídico, escritórios. Ótimo. Então acho que está bem dividido aqui. Eu vejo os indicadores, eu já trabalhei tanto com indicadores de departamentos jurídicos, né, e tanto de escritórios também, parceiros. E os maiores desafios é justamente a gente conseguir ali criar, primeiro bater as metas. Acredito que é um dos maiores desafios para todos. Mas criar indicadores que façam também sentido. É interessante que hoje no mercado tem, enfim, muitas pessoas elas vendem, né, o dashboard bonito, né? Então você abre lá, você tem um monte de dashboard, você tem um monte de gráfico, de números, indicadores, mas a pergunta que fica é se esses indicadores eles fazem sentido, eles de fato dizem algo para você. Você consegue ter uma tomada de decisão com aqueles indicadores que você tem? Você consegue quantificar, né? Seja indicadores quantitativos, indicadores qualitativos. Então, esse é um dos grandes desafios. E a partir do momento que você tem esses indicadores, você consegue sim traduzir o retorno, né, do jurídico. A gente consegue traduzir ali qual que é o lucro, né, que o jurídico tem. Eu vou dar um exemplo bem claro aqui. Todos aqui estão familiarizados com taxa de êxito, ticket de pagamento, sim, né? Gente, só fala um oi aí, só para mim. Pode. Tá todo mundo comendo pizza, né? Eu entendi a pizza. Eu pergunto isso porque, por exemplo, vou dar um exemplo bem prático aqui. Às vezes, digamos que a gente tem um jurídico, né, da empresa A, e esse jurídico, esse mês, ele teve um resultado muito positivo na taxa de êxito. A taxa de êxito média é em torno de 50%,
e ele teve um êxito nesse mês de 60%, ou seja, ele teve um aumento de 10 pontos percentuais. E foi encerrado uma base ali de 1.000 processos esse mês. Então, só para resumir, né? Um encerramento de 1.000 processos, um aumento de 10 pontos percentuais nesse êxito. E o seu ticket de pagamento é de R$7.000. Os matemáticos aqui não respondam, não. Passar para os demais. Qual que seria o ganho efetivo, né? A redução, digamos assim, de despesa que essa empresa teria nesse cenário hipotético? Então, vamos lá. Um aumento de 10 pontos percentuais no êxito, no encerramento de 1.000 pastas, com um ticket de pagamento de R$7.000. Alguém se habilitaria? De cabeça? É uma conta bem fácil, viu, gente? Eu coloquei só número redondo para facilitar. Acho que é o resultado. Alguém tem esse resultado? Então, vamos lá. O resultado seria basicamente uma redução, né, um ganho de R$700.000. Então, só para fazer o cálculo, né, 10% de 1.000, ou seja, a gente está falando que essa empresa deixou de perder 100 processos, certo? E como o ticket de pagamento, o ticket médio é de R$7.000, ou seja, para cada processo que ela deixou de perder, ela deixou de pagar ali R$7.000. E muitas vezes a gente leva esses dados numa apresentação qualquer. Então a gente coloca lá, minha taxa de êxito saiu de 50% e foi para 60%. Legal. E aí? Tipo, né, para as pessoas que não são habituadas, né, principalmente ali, quando você leva esse dado para uma diretoria, para o Comics ou para o Comics, às vezes eles não vão entender, e muitas vezes nós não conseguimos também entender qual que é o resultado efetivo dessa ação, né? Então, a gente conseguir traduzir esses resultados em números, principalmente valores monetários, eu entendo que é uma forma muito mais fácil da gente conseguir mostrar que o jurídico ele gera lucro. Então, eu aumentar o meu êxito gera lucro. Eu reduzi o meu estoque, eu estou baixando provisão, contingenciamento, gera lucro. Eu reduzi meu ticket de pagamento, gera lucro. Então, eu acho que o nosso maior desafio, né, é justamente conseguir fazer essa tradução. Eu vou romper um pouco a lógica de tudo que a gente está trazendo aqui, né? Que os meninos falam sempre muito de tecnologia e eu vim para falar de pessoas. Por quê? Tudo começa com as pessoas, né, na realidade. O Bruno trouxe na fala dele mapear processos. Como é que a gente mapeia processos? Conversando com as pessoas, ouvindo as pessoas. O Gabriel trouxe preencher os dados. Assim, os dados estão corretos, mas e quem preencheu? Como é que foi esse rolê antes? E a gente fala muito, né? Quanto mais nos digitalizamos, mais a gente precisa se humanizar para conseguir construir toda essa tecnologia em torno. E aí, Gabriel trouxe uma coisa que eu falei, não vou dar conta, vou ter que falar. Que é uma realidade subjacente que existe nas organizações e nasceu recentemente com a psicologia organizacional, que é o sense-making. As pessoas precisam ver sentido. As pessoas precisam entender aquilo que está acontecendo, coletando padrões, construindo percepção, e assim a gente vai construindo os nossos caminhos. Então, trazer tecnologia, trazer dados, trazer base, trazer o que for trazer, sem que faça sentido para as pessoas, como o Gabriel falou muito bem, não vai acontecer, as pessoas não vão engajar, a gente não consegue demandar, porque são as pessoas que implementam também. E aí, a gente trabalha muitas vezes na STEP com uma equaçãozinha que é muito simples, mas muito rica. Como construir valor, considerando, inclusive, que um dos conceitos de inovação, que é o que a gente adota muitas vezes, que é do Tennyson Pinheiro, que a inovação é valor percebido. Então, mais uma vez, a gente cai na ideia da inovação. Como construir valor para as pessoas? E é benefícios menos sacrifícios, basicamente. Se eu consigo trazer mais benefícios com a riqueza dos dados, se eu consigo traduzir aquilo que está sendo colocado na base de uma forma, por exemplo, que justifique o sacrifício da pessoa de manter um padrão e não colocar do jeito que ela quer na base, eu estou caminhando em direção à construção de valor para aquela pessoa, para ela aceitar manter uma base higienizada, para eu conseguir construir um mapeamento, para eu conseguir construir uma base que me traga de volta inteligência. Então,
Infelizmente, a gente não consegue usar, na minha visão, tecnologia como um substituto do exercício de liderança, né? A gente precisa de processos estabelecidos, construídos com base no engajamento das pessoas, construído com base na visão, para aí sim a gente conseguir automatizar muitas coisas sem a gente escalar o caos, porque senão a gente acaba jogando para o universo aí, escalando um absurdo de coisas equivocadas dentro de qualquer organização, seja jurídica ou não, né? E exportando uma série de dados equivocados também, o que é muito perigoso. Por falar em automação, eu queria fazer uma pergunta para o Pedro. Como que a gente consegue identificar oportunidades de automação e também desenvolver soluções, pensando nisso daí que a Esté está falando com a gente agora? Então, pessoal, boa noite. Eu acho que, assim, partindo da premissa, né, que esses dois feras, os três feras do dado aqui, né, dessa parte de organizar a casa, trouxeram. Então, chega a hora da gente receber uns robôs e receber uns agentes nessa casa. Só que eu podia aqui estar trazendo como que a gente faz uma automação, como que a gente faz um agente de IA, mas não, eu queria trazer dicas aqui. Eu acredito que quem é líder aí poderia levantar a mão, por favor, para frente. Então, assim, uma dica para os líderes, né, que tocam esses tipos de projeto. Então, eu acho que a premissa hoje, o pessoal confunde muitas coisas com esse hype de tecnologia. Então, eu estou falando isso conforme as minhas experiências lidando com a parte técnica de projeto. Eu atuo na parte de desenvolvimento e design. Então, geralmente o pessoal, Pedro, eu quero um robô que faz tudo para mim aqui. Eu quero uma IA que automatiza aqui. Então, assim, o pessoal vai muito no remédio e esquece o diagnóstico. Então, o que eu queria trazer são dicas, né, para líderes, como que a gente pode lidar com esses projetos de uma forma, assim, com clareza. Porque eu acho que o primeiro ponto é ter clareza do que eu quero. Aonde que eu quero chegar? Qual que é o problema que eu quero resolver? Tá claro isso? Então, assim, no papel de líder, a gente tem que pensar que o líder ele precisa ser um orquestrador. Então, né, numa orquestra, quem está ali na frente não precisa saber tocar o violino, mas ele tem que mover as peças ali de uma forma que o som vai sair legal. Então, como dica, eu acho que o primeiro passo é entender o problema, é trazer as pessoas, as peças-chave que você tem para perto, né? Então, aquela pessoa que é mais sênior, as pessoas mais antigas de casa, porque tem um choque cultural também, né? Que as pessoas têm um medo que isso possa tomar o trabalho delas, enquanto a realidade não é essa. A realidade é que a gente vai dar mais qualidade no dia a dia dela, a gente vai deixar ela fazer um trabalho mais analítico em vez de ficar catando milho ali. Então, assim, esse é o primeiro passo, é entender o que está acontecendo, quantas horas que eu gasto com isso, né? Onde que eu quero chegar, para depois pensar em contratar uma empresa, né? Ou tocar esse projeto internamente. E aí a gente tem que continuar falando de clareza, porque eu já tive várias experiências de projetos que deram muito certo, mas projetos que se perderam também por esse fato da pessoa não saber aonde quer chegar. Então, uma dica também, né? Depois que você identificou o que aconteceu e talvez contratou uma empresa ou está lidando com um time interno, é também ter clareza das entregas, né? Então, fugir daquelas promessas, não, nós vamos automatizar tudo. No final, daqui de 3 meses eu te entrego. Então, no lugar disso, dividir em pequenas entregas palpáveis, porque aí você acaba cruzando com tudo aquilo que você mapeou no início. Então, entregou a primeira fase? Beleza, quanto tempo? Nós gastávamos 2 horas, agora estamos gastando 10 minutos. Então, eu acho que é muito disso. Porque tem um perigo, né, que a Stephanie trouxe, que é você criar uma automação, criar um agente para um processo ruim. Então, em vez de você resolver esse problema, você vai escalonar ele. É a mesma coisa de você ter um carro com um motorzão, mas com as rodas desalinhadas. Você vai chegar longe rápido, mas não vai chegar onde você quer. Então, eu acho que assim, é a mensagem que eu queria trazer, né, para assim, vão com calma na questão de não ir direto, né, na tecnologia, na solução.
eu, como, né, na parte técnica, eu passo isso para o meu time o tempo todo. O desenvolvimento, né, a parte de pôr a mão na massa é a última. Primeiro você entende, primeiro você desenha, primeiro você, né, faz toda a parte ali, que muita gente às vezes acha que é perda de tempo, mas não é. É um investimento para, né, lá no futuro, depois que o robô está rodando, depois que a automação está rodando, você poder quantificar. Falar, olha, lembra aquele tempo de 2 horas que a gente viu lá no início? Olha para você ver, a gente está gastando agora 10 minutos. Sabe aquela pessoa que no mapeamento a gente viu que né, ela gastava 2 horas? No mapeamento eu já tenho que pensar, onde que eu vou pôr essa pessoa? Quando essa pessoa estiver fazendo só 10 minutos, ela vai ficar à toa? Então, todo esse mapeamento para o líder já tem que vir, né, mapeado para que quando aconteça, quando a gente tenha êxito nos projetos, você já vem com uma fase 2, né? E aí a gente entra nesse ciclo ali que é um PDCA, porque esses projetos têm outra coisa também, eles não têm fim, né? Eles vão só mudando, você vai ter que adequar e mantendo eles para frente. Outra coisa, né, que eu queria trazer também é um pouco de exemplos também de coisas que eu já vi dando muito certo no jurídico. Minha empresa atua muito atendendo jurídico. Então, assim, o uso de robôs, né, sempre que a gente tem alguma coisa que é repetitiva e maçante, isso é um indício que a gente tem que usar algum tipo de automação. Então, assim, preenchimento, coisa que é planilha, né, coisa que é alimentação de sistemas internos, comunicação entre sistemas, comunicação jurídico com financeiro, pagamento de guias, são ótimas oportunidades para a gente automatizar. Outra coisa também que eu já vi dando muito certo, automação de transcrição de reuniões. Isso funciona muito bem para quem tem setor comercial, para quem tem outros tipos, né, de demandas, seja de equipe. Você está com a sua equipe, entrou, conversou, você sabe que o seu agente... Hoje a gente tem isso no Teams, tem algumas ferramentas. Então talvez na sua fala você já vai ditando para o agente né, o tom que você quer, uma tarefa, como que vai ser dividido. No final, você consegue criar automações que essa transcrição vai para um agente, o agente já divide as tarefas, ou o agente já gera uma proposta comercial, já gera um contrato. Então, isso é uma coisa que eu acho que também que vale muito a pena. E uma terceira, para finalizar, no mundo jurídico a gente encontra muitos problemas, principalmente com quem mexe com volume grande de processos, que Pedro, eu já recebi isso várias vezes. Eu tenho aqui 10 mil processos, eu preciso saber se o advogado X está habilitado neles. E aí a gente está falando que é coisa que, né, se fosse uma pessoa fazendo, ou um time fazendo, ia demorar meses. Então, esse também é um ponto interessantíssimo de automação, quando você quer fazer uma pergunta para diversos processos. Envolve automação, envolve, né, um pouco de dados também, de trazer dados, e a parte da IA vem por último ali para você pegar esse insumo, pegar esse contexto e responder a pergunta que você quer. Isso no dia a dia acaba ajudando porque você tem uma equipe ali, tem um time pequeno. Se não tivesse uma automação, não tivesse uma inteligência, você ia ter que olhar um por um, sem ordem. Então você acaba conseguindo fazer com que eles consigam olhar para os mais urgentes primeiro. Ou para aqueles ali que merecem mais atenção, né? E aí isso dá mais seriedade no processo. Então, Isa, acho que respondendo sua pergunta, como que a gente acha a oportunidade? Eu acho que as oportunidades estão sempre aí, mas vá com calma, primeiro. Entender a maturidade da empresa é importante. Entender se é realmente tecnologia que você precisa. Às vezes você pode só mudar uma pessoa de setor, você pode fazer alguma mudança de fluxo mesmo que resolve. Então, nem sempre é tecnologia, mas quando os passos são esses. É não se entusiasmar ali só com os nomes, né? E focar no problema. O Pedro, você me lembrou muito, assim, algumas experiências que eu já tive, e já tem gente que já viveu isso comigo também bastante, de fazer, por exemplo, um BI, porque a liderança queria um BI para chamar de seu, só para ter um BI para chamar de seu, porque não fez absolutamente nada com aquilo. Que uma automação para chamar de sua, mas também só para isso, ninguém envolvido no processo foi ouvido para saber se gerava valor, como eu falei antes ou não. Então,
uma série de construções que são feitas, mas sem olhar para os destinatários, para as pessoas que estão lá diretamente, realmente envolvidas com essa construção. E aí, de novo, né, perde o sentido, a gente volta lá para o sense-making de novo. E uma outra coisa que eu queria também acrescentar nesse onde encontrar o que automatizar, tem uma estrutura de trabalho que é muito legal, que a gente pode se apossar dela para esclarecer, que chama Kinefin. A gente também trabalha bastante com essa lógica, uma criação de Dave Snowden, um consultor do IBM, feito lá no final da década de 90, mas que é muito apropriado até hoje. E ele nos ajuda a entender em qual domínio que a gente está trafegando. A gente não está diante de qualquer circunstância sempre. Tem alguns momentos que a gente está num domínio claro, num domínio simples, são coisas possíveis, fáceis de serem automatizadas, a gente já tem uma prática estabelecida, já tem um fluxo estabelecido, já sabe exatamente como que aquilo funciona, um RPA vai super bem. Às vezes a gente está diante de um domínio do complicado, a gente tem possíveis práticas, precisa de um especialista para a gente entender para que lado que a gente caminha, e aí uma IA pode nos ajudar, por exemplo, nesse domínio. Tentando resumir muito, né, o que é esse Kinefin, só para trazer para o contexto. Mas a gente também tem, além desses cenários que são tidos como domínios de ordem, a gente tem domínios de desordem e que a gente está vivendo eles com cada vez mais intensidade, que são os domínios do complexo e os domínios do caos. São locais que a gente não tem certeza, a gente não vivenciou aquilo antes, a gente ainda não sabe quais são as melhores práticas ou qual a melhor prática. O que adianta tentar fazer um RPA para um negócio que a gente nem sabe qual que é a resposta? Não vai ser construído. A gente precisa desse mapeamento prévio, precisa ter mais clareza de como que as coisas funcionam, mas muitas vezes a gente vê as pessoas vindo no hype falando, não, tem que ter, nós temos que fazer sim, porque senão nós vamos ficar para trás. Essa história do ficar para trás é muito complicado. Falta o exercício de introspecção, de olhar para dentro de casa, entender qual que é a maturidade que o Bruno trouxe. Todos falaram aqui, né? De introspecção, de entender quais são as necessidades do negócio. Então, a gente volta para a ideia, mais uma vez, de humanização dessas relações. Para a gente conseguir construir a tecnologia, a gente não pode deixar de ter o olhar para o indivíduo e analisar quais são as necessidades das pessoas. Então, eu vou ficar batendo esse martelo toda hora, tá, gente? Então, vai ficar meio repetitivo. Eu adoro. Eu acho que você... Eu gosto, que eu acho que você sempre dá uma quebrada no tech, assim, a gente está sempre falando muito sobre tecnologia, dados, você sempre vem e puxa isso, e eu acho essencial, por isso que eu gosto dessa diversidade do grupo, assim. Eu acho que, conectando com o que o Pedro falou, com o que a Stephanie falou, é muito entender se aquele problema também vale a pena ser resolvido, né? Se aquela automação, ou aquilo que a gente quer criar, naquele momento faz sentido. Então, entender também o que eu já tenho à minha disposição. Principalmente quando a gente fala de departamento jurídico, de empresa. Às vezes eu quero contratar alguém de fora, eu quero trazer uma coisa de fora, mas às vezes eu tenho aquilo disponível ali e nem sei. Né? Quem usa o Google aí, que tem o Workspace, basicamente todas essas ferramentas terceiras, elas estão no Google. Tem muita coisa para poder utilizar ali, que dá para gerar muito valor. E ver se aquele é o momento exato também. Então, às vezes, eu consegui construir um agente que vai automatizar minhas análises e vai me trazer um resultado ali. E aí, eu quero puxar o time de tech para trazer aquela análise direto para um Word, por exemplo. Eu não acho que é uma coisa que naquele momento faça sentido, porque o trabalho vai ser para você levar aquilo direto para o documento. É um grande trabalho de tech naquele momento, que você vai gastar dinheiro muito maior, sendo que o mais importante, que é a análise ali, ele já estava entregando. Então, acho que as coisas vão conectando e acho que entender, né, tá muito no core desse processo. Mas agora eu queria puxar o Gui. Gui, que é o cara da IA. E, Gui, como que a gente automatiza tudo isso, né? Como é que a gente automatiza? Essa é a parte do Pedro. Como é que a gente inclui a IA nisso tudo? Assim, como que a gente utiliza esses dados que a gente criou, esses processos que a gente mapeou de uma forma mais produtiva com a inteligência artificial? Boa, legal, gente. Boa noite, primeiramente, né? Prazer, obrigado por terem vindo, obrigado, Arbitrales, pela essa oportunidade da gente tá aqui falando um pouquinho das nossas conversas de mensais, né? Na pizzaria, no Pizzarella.
É, e é sempre um pouquinho dessa informalidade, cada um vai palpitando e vai conversando e a gente troca essa ideia e a conversa demora horas, né? Bom, eu também não sou advogado, mas trabalhei muitos anos no meio jurídico, né? Hoje eu lidero a parte de inteligência artificial na Drogaria Araújo, né? Passei, acho que, bons anos em departamento jurídico, depois saí, fui tocar minha vida voltando para minha área, que é a tecnologia, mas sempre aqui do lado dessas feras aí, ajudando, contribuindo com o que eu posso para o meio jurídico. E antes de falar um pouquinho de inteligência artificial, só para aterrissar um pouquinho nesse mundo caótico que a gente está vivendo quando se fala de inteligência artificial, que é, assim, o professor Vicente Falcone, ele trouxe uma metodologia que é incrível, mas algumas vezes a gente banaliza ela, que é o tal do ver e agir. O ver e agir, ela serve para pequenos processos podem ser consertados, não para tudo. E algumas vezes a gente esquece do indivíduo porque a gente trabalha primeiro o ver e agir. Ah, não, eu vi isso aqui, eu tenho que corrigir agora. Não, calma. Algumas vezes não é para corrigir agora, porque senão você vai atrapalhar, você vai impactar alguém que não poderia ser impactado ou não está maduro o suficiente para trabalhar com aquele processo. E puxando esse gancho, né, eu trouxe alguns dados aqui para falar que 53% das pessoas acreditam que os trabalhos delas serão substituídos por IA. 16% das pessoas acreditam que já foram treinadas o suficiente para usar IA, mas eu questiono esse dado, acho que é muito. Mas, mais do que isso, né, 95% dos projetos que dizem que usam inteligência artificial, eles não sobem para produção, ou seja, eles não são usados, eles são jogados no lixo. E somente 5% deles são usados. E eu acredito que eu estou no 5%, modéstia à parte. Mas eu acho que é porque muitas vezes, porque se eu falar 95% do meu trabalho jogado no lixo, né? Eu tô, mas eu acho que muitas vezes é porque a gente não cria a oportunidade de rever processos, né? E isso é muito importante no contexto que a gente está vivendo, porque o mundo da inteligência artificial, ele requer um outro olhar para as coisas, porque ela está vindo para mudar e ela já mudou, né? A forma que a gente consome conhecimento, né? A forma que a gente consome serviço, a forma que a gente consome produto, né? E cada vez mais a gente vai ter que repensar a forma que a gente se coloca dentro do processo de negócio, dentro das organizações, né? Quem aqui queria ter a oportunidade de redesenhar o jurídico, né? E pensando nisso, né? Redesenhar o seu trabalho colocando IA, né? Hoje a gente tem nome para isso, é AI First, né? Quando a gente pensa em AI First, colocar muito mais do que a IA, é se situar dentro do processo, né? E usar a inteligência artificial para tirar o trabalho que é custoso, que é braçal, que é repetitivo, né? Que ele traz peso para o seu processo, né? Eu lembro quando eu estava na MRV e eu escutei uma frase muito legal. Todo mundo xinga quando alguém que cadastra um processo errado, mas ninguém dá parabéns quando o cara cadastra certo, né? Porque é um processo super repetitivo, super moroso, em escala, né? Em teoria todo mundo acha banal e algumas vezes não é, né? Alguém já parou para pensar, não é. Então imagina você poder reescrever seu processo de cadastro, né? Utilizando inteligência artificial. Hoje você tem departamentos, escritórios com um time de cadastro gigantesco, né? Que geralmente com o turnover altíssimo, porque as pessoas não têm condições de ficar ali trabalhando de forma massiva,
né? E ainda tomando porrada, né? Porque um dia estava mais displicente e cadastrou errado. Mas isso no fim também gera impacto, tá? Não tô tirando peso, não, porque provavelmente ela, com o cadastro errado, ela gerou um impacto na empresa, no cliente, que é o pior de tudo, né? Num processo que você podia ter resolvido mais rápido, você demorou, enfim. Mas aqui, eu acho que tem vários pontos que a gente pode, de fato, transformar a rotina de trabalho, né? E a dinâmica com que a gente vive com inteligência artificial, usando ela para aquilo que ela foi criada mesmo, que é para ajudar, né? Ser um assistente, ser um agente, né? Que automatiza pontos que são padronizados, né? Mas a gente nunca pode perder um nome, né? Que até o CEO da NVIDIA fala, que é o Human in the Loop, né? Então, as pessoas sempre têm que estar no loop da inteligência artificial, né? Assim, na drogaria Araújo, assim, no mundo do varejo, ele é mais dinâmico, e a gente tem muita coisa que é tarefa da IA, gerar um insight, gerar a ação, entregar isso para o cliente, mas é sempre pensando que se fosse alguém fazendo, talvez aquilo ali ia estar banalizado e o impacto ia ser maior ainda na vida do cliente, né? Então, mas também a gente, quando eu estava na Celó, a Lilian está aqui, a gente entregou um projeto incrível, super ideia dela também, que foi o assistente jurídico, né? E foi muito legal. Isso tem um ano, 2024, um ano, e num processo que super estabelecido, vamos dizer assim, né? Que é o processo do consultivo, super padrão de um departamento jurídico, talvez até de um escritório que também tem essa área, de receber uma demanda, né? Analisar e responder. Só que quando a gente fala da Celor, né? A Celor é uma empresa que tem matriz jurídica em 3 cidades polos, né? São muitos advogados, né? Tem empresas ainda maiores, né? Com mais advogados, a gente tem escritórios, então, que tá em advogado até... E assim, e um problema muito grande que a gente tinha era um parecer sair diferente do outro, porque no fim a lei é interpretável, né? É algo que você estudou, que você entende ali naquele estudo e deu um parecer. E quando a Lili trouxe essa ideia, era exatamente para conseguir usar a inteligência artificial para mostrar pro advogado, olha, alguém já respondeu isso que você está respondendo. Pô, se você concordar com ele, minimamente responde parecido, né? Assim, né? Responda igual, né? Não perdendo o senso crítico do advogado ter que ir lá analisar o que a IA estava trazendo, né? Mas conseguindo ali, de certa forma, economizar muito tempo do advogado num processo moroso, com perguntas repetitivas, né? E algumas vezes ele, de fato, gastar essas 2 horas que ele respondeu, se tal pessoa tem direito a hora extra, né? Porque talvez seja um processo um pouco batido responder isso, muitas pessoas perguntam isso, né? Para gastar tempo analisando um contrato, analisando de fato um caso de um colega de trabalho que precisa de uma atenção, de um suporte, né? Numa demanda super estratégica, né? Então, eu acho que para além da gente conseguir usar a inteligência artificial em tudo que a gente faz, a gente tem que rever os processos e identificar aonde ela se encaixa, né? Aonde gera valor, né? E não só utilizar, e aí saber das ferramentas que a gente tem. Acho que o grande hype da inteligência artificial deu a oportunidade da gente entrar no meio, entrar dentro dessa ciência que ela é tão grande quanto o ChatGPT, o Gemini, né? A inteligência artificial se fala desde 1958, gente. Então,
convido vocês a entrarem mais nessa ciência, que ela é muito legal. Tem vários outros pontos que conectam dados, pessoas, enfim, tem muito mais do que só olhar para o processo. A gente pode olhar para dimensionamento, né, para lógica de trabalho, utilizando a inteligência artificial generativa, a inteligência artificial tradicional Ô, Gui, e afins. eu quero te interromper para fazer uma pergunta que depois eu vou puxar também para Stephanie, porque ela estava falando muito de pessoas. Por que a inteligência artificial não vai substituir o advogado, o trabalho do advogado? É muito legal isso, porque tem muita gente que tem medo, né? Igual eu falei, 53% das pessoas acreditam que o trabalho dela vai ser substituído pela IA. Né? Eu acredito que, igual eu falei, né? Eu acho que as pessoas estão no centro, né, das ações, né? E de tudo que a gente faz. Então, quanto a processo, talvez ela vai ser tão boa para escrever uma peça quanto uma pessoa, assim, tá? Já é realidade isso. Mas ela não vai ter o cuidado e a empatia de lidar com o ser humano, né? Uhum. Então, apesar da área técnica ela ser muito fria ao lidar, né? Talvez o desenvolvedor vai ser substituído, né? Porque ele nem gosta muito das pessoas mesmo. Tô brincando. Mas eu acho que assim, tem muita oportunidade para quem quer entender de IA, para quem quer estudar sobre IA, que essas pessoas sim estão à frente, vão estar ainda mais à frente, porque ao mesmo tempo que a gente coloca as pessoas no centro, a gente também, as pessoas têm que colocar, né, a capacidade de aprender, né, todo esse discurso de a IA é ferramenta, e você tem que aprender a utilizar a ferramenta, senão você fica para trás mesmo, né, apesar de que você tem que continuar estudando outras coisas, mas a IA é realidade também, a gente não pode não olhar para ela. Perfeito. Muito obrigada, Gui. E, partindo disso, eu queria perguntar para a Stephanie. Uai, mas você pode responder, você pode puxar. Na verdade, eu queria saber como que a gente consegue juntar a tecnologia com a advocacia para a gente conseguir alcançar resultados concretos. E aí você vai puxar dessa minha pergunta, fala que você queria falar. Tenho certeza disso, Stephanie. Facinho, né? Na pergunta anterior, então, tentar não perder o fio da meada, tem uma perspectiva que eu gosto muito, que é a que o Byung-Chul Han traz no Espírito da Esperança. Ele fala da diferença da inteligência e do pensamento, sendo que a inteligência, não só artificial, a artificial também, escolhe entre opções. E enquanto o pensamento ele é carregado das emoções, dos sentimentos, além dessa perspectiva da gente escolher opções técnicas. Então, acho que isso já começa a responder, né? Assim, inteligência artificial vai substituir nossa capacidade de sentir, de se emocionar? Não. Mas de escolher opções, certamente que sim. Se a gente estiver transitando na nossa profissão unicamente dessa forma, é muito possível que a gente vá ficando para trás. Mas se a gente vai conseguindo carregar as nossas capacidades plenas de sentimentos e de emoções, que é uma coisa difícil a gente falar, quando a gente diz sobre profissão, ainda é um tabu isso, né? Mas que está passando da hora. Tem um autor que chama Antônio Damasio, um neurocientista, que ele diz sobre o erro de Descartes. A gente sempre aprendeu que pensamos, logo existimos, né? A razão pura. E ele diz, não. Hoje já sabemos que nós sentimos, pensamos, logo existimos. Então, a perspectiva hoje é que a gente consegue tomar decisões, quer dizer, a gente toma decisões a partir dos nossos sentimentos e depois a gente racionaliza o que a gente está escolhendo, inclusive profissionalmente. E a gente precisa aprender a trabalhar com isso um pouco melhor. A gente precisa... tivemos oportunidade, num outro encontro que nós fizemos, de falar muito sobre os sentimentos, sobre trazer à tona as fissuras, o craquelado, a desordem, aquilo que a gente vai colocando tudo para debaixo do tapete, né, em nome da eficiência. Não, tem que ser eficiente, tem que ser eficiente o tempo todo, tem que ser muito produtivo, tem que entregar o tempo todo.
e vamos nos colocando numa esteira que o Byung-Chul Han também traz no livro A Salvação do Liso, que ele fala da estética do belo, né? A gente vai colocando em nome da eficiência as coisas todas muito belas, muito lisas, porque a gente vai tirando as fissuras, quando na verdade é o craquelado, é o arranhado, é a fissura, é a entranha, tudo que a gente está evitando, que faz brotar em nós a capacidade criativa. A escassez leva à criatividade muitas vezes. Então eu percebo que a gente, em muitas oportunidades, está caminhando contrário de onde a gente deveria estar indo, né? Então, eficiente, 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 vão apertar parafuso, é esteira de produção. Aí agora você pensa fora da caixa e vamos ter ideias maravilhosas para poder estar no mercado e ter uma estratégia brilhante que ninguém nunca pensou. Não tem jeito. Que a gente está ali só escolhendo entre opções para ser muito eficiente, deixando de lado a nossa capacidade de criar efetivamente. E aí, como é que conecta, né? Adivinha que eu vou falar? Pessoas. A agilidade que as pessoas falam, a gente escuta, tem muitas vezes as pessoas falando assim, o pensamento da agilidade, as metodologias ágeis é muito sexy, mas não funciona em lugar nenhum. Porque não passou por um treinamento nosso, porque quando passar, vai funcionar. Mas brincadeiras à parte, eu acredito que é muito curioso, porque nasceu no desenvolvimento de software e é centrado no indivíduo. Quando a gente pega os valores e os princípios da agilidade, eles falam de pessoas o tempo inteiro, indivíduos e interações, conexão entre pessoas, escutar as pessoas, estar atento às pessoas para desenvolver softwares de uma forma melhor. Então a gente, de novo, cai aqui, né, no que a gente está falando, a gente precisa promover espaços de troca, que é o que as cadências, os eventos da agilidade, daquilo que é a estrutura de trabalho, os processos e ferramentas da agilidade nos propõem. A gente precisa abrir esses espaços de troca, de interação, de conexão entre as pessoas, para saber de onde vão surgir as ideias, para saber o que vai gerar valor para as pessoas, para saber o que faz sentido, para conseguir prover o sense giver para a construção do sense maker, né? Dar sentido para as pessoas, entregando padrões diferentes. Tem uma outra teoria que a gente usa muito, da Carolyn Taylor, que é a casa da formação de cultura, né? Ela fala de um piso de valores, que muitas vezes é a inovação, é a tecnologia, ou a atenção a essa inovação, mas que precisa estar estruturado, ser a base para estruturar pilares de comportamentos, valores e sistemas. E são esses pilares que formam uma cultura. Então as pessoas querem ter uma cultura atenta, tecnológica, quero ser orientada a dados, eu quero ser um tanto de coisa, mas não tem valores que direcionam para isso, não tem comportamentos dentro da organização que levam para isso, não tem sistemas dentro da organização que direcionam para isso, e acham que vão conseguir formar uma cultura nas pessoas. Não vão, porque as pessoas, nós todos, vamos coletando os padrões de onde nós estamos, enxergando essa cultura, esse movimento de sistemas de comportamentos e símbolos que direcionam para um outro lado, e vamos formando em nós um sentido diferente daquilo que a organização está tentando implementar. E aí a gente tem, além dessas estruturas da agilidade, que eu não vou entrar muito aqui, que senão a gente vai ficar até sei lá que horas falando, que eu me empolgo, mas a gente tem também capacidades dentro das organizações que ficam trancadas. Um outro ponto que a gente costuma falar são as lideranças cross-silos, que existem. Por mais que a gente tente quebrar os silos dentro das organizações, elas são muito evidentes ainda, e aí muitas dessas questões que foram faladas aqui pelos meninos brilhantemente são transversais nas organizações. A gente precisa da atuação de muitas áreas transversalmente, mas se elas nem se conversam, como é que vão construir alguma coisa? Como é que vai conectar alguma coisa com tecnologia? Não vai conectar em nada. E aí a gente tem a ideia da liderança cross-silo, liderança horizontal, de pessoas que conseguem ir transitando pelas áreas, conectando como pontes ou como adesivos, atuando com o que eles chamam de brokers culturais, ou cultural brokers, né? Pessoas que conseguem transitar e se comunicar da mesma forma. No escritório que eu fiquei os últimos 9 anos, até que me proporcionou, inclusive, no início da minha transição de carreira, ela começou dessa forma, né, Luiz?
conseguia conversar com a TI, conseguia conversar com os advogados, isso lá em 2017, 2018, e trazer um pouco dessa ideia, dessa estrutura, desse pensamento de uma área para outra e colar essas duas áreas para que a TI conseguisse entender o sentido dos advogados, os advogados conseguissem entender o sentido do que a TI estava falando e assim conectar. Mas não tem um plug mágico, uma API que faça isso, sem estar, na minha visão pelo menos, sem isso estar estabelecido culturalmente entre as pessoas, sem existir uma sinergia de pensamento, sem existir uma coesão de visão. Então, entre nós aqui, por exemplo, falamos coisas muito diferentes sobre temas, temos especialidades muito diferentes, mas nos encontramos e temos sempre o mesmo direcionamento, sempre o mesmo olhar, e eu entendo que é isso que conecta a nossa comunidade, que é muito legal. Então, de novo, né, assim, quem busca uma construção dentro das suas organizações, o primeiro passo eu começaria trabalhando com as pessoas, e a partir dessa construção com as pessoas, e mapeando e buscando as conexões possíveis para trazer a tecnologia para perto. Isso acontece quase que naturalmente, apesar de ser muito difícil. Mas é demandado por todos, né? Não é empurrado, não é forçado a goela abaixo por uma liderança que quer uma tecnologia para chamar de sua e que acaba ficando dentro da gaveta. Eu acho, Esté, que, assim, só para fazer uma síntese de tudo que você falou aqui sobre pessoas, eu acho que o pitch, ele é muito um exemplo disso. Cada pessoa que compõe o grupo tem uma expertise diferente. E isso torna muito rico esse grupo. Gente, eu sou do marketing. Tá, beleza, eu tenho formação jurídica, mas assim, eu sou do marketing. Aí a gente tem a Flávia, que é da área de LGPD. A gente tem o Gui, que é dados. A gente tem o Pedro, que é tipo desenvolvedor. Não é tipo isso, né, Pedro? É tipo isso. O Gabriel e o Pedro ficam assim, mas o que vocês fazem direito? Que eu não consigo entender muito bem o que vocês fazem, não, mas toda vez eu aprendo alguma coisa. A Esté, que é projetos inovadores, que é uma coisa... A Esté tem experiência em, sei lá. Eu fui pegar o currículo da Stephanie, gente, eu falei assim, uai, mas você já trabalhou com marketing, você já foi advogada, você já trabalhou com... Sei lá, assim, o currículo da Stephanie é uma coisa muito impressionante. Eu convido vocês a conversarem, pedirem o currículo da Stephanie, porque assim, é uma coisa, sério... Entrega na saída, gente. É uma coisa impressionante. Assim, e o Bruno, cara, ele não... a gente tava brincando esses dias, porque saiu uma notícia da OAB, que agora a OAB passou a concordar com o Legal Operations, né? Reconheceu oficialmente Legal Operations. Eu falei, Bruno, é a sua chance. Finalmente você vai ter a carteirinha da ordem. Porque só falta isso pra você ser considerado um advogado. Porque, assim, o Bruno sabe mais de direito do que pessoas que são formadas em direito. Então, assim... A gente tem... ser um grupo diverso é importante porque a gente... e ser pessoa... E a gente tá falando... Pessoas diversas, no caso, né? Isso é muito importante. Profissões diversas e pessoas diversas também. Então, mais ou menos. Mas eu acho isso tão importante. E eu acho que é isso que constrói o futuro. Assim, eu acho que as empresas e escritórios, e enfim, elas deviam ter esse olhar diverso pro time, assim, também. Eu acho isso muito importante. Eu queria agradecer a vocês todos pelo debate, que foi muito rico. Gente, alguém quer fazer pergunta? Pode querer, tá? Se alguém quiser, pode querer. A gente deixa. Mas eu queria convidar todos vocês depois, né? Pra gente, além de comer pizza, a gente confraternizar e conversar um pouco sobre isso. Pra gente conversar um pouco sobre o que a gente falou aqui, né? Eu sei que tem muita gente que é tímida, tem gente que não quer ser exposta porque eu tô com um microfone na mão e aí não quer falar. Mas pra gente confraternizar daqui a pouquinho e a gente conversar sobre isso também, sabe? Eu quero chamar aqui o Eduardo Luiz, ele tá aí ainda? Eduardo, você quer falar aqui com a gente? Porque um monte de gente lá embaixo me perguntou o que é a Lu. Mas o que é a Lu? Eu tô querendo te chamar aqui pra falar um pouquinho sobre a Lu. Pode passar, Rafa, o microfone pro Eduardo? Boa noite, tudo bem? Eu já tenho caras conhecidas aqui, né? Parceiros de longa data, mas para quem não conhece,
É mais fácil vocês entenderem o seguinte: vocês são da área do direito, muitos aí da área do direito, né? E o que a gente faz é basicamente administrar contratos locatícios para as imobiliárias. Então, o que a Lu faz? É fazer com que aquilo que as imobiliárias fazem, a gente não precise que elas tenham estruturas para fazer. Então, a gente tem sistemas, tem equipe, tem processos. Isso é feito tudo aqui embaixo. Ou seja, essa é a nossa sede. Então, é feito nessa estrutura que vocês estão vendo aqui embaixo. O pessoal que é mais antigo aí, a gente já teve fazendo a gestão da carteira da Casa Mineira, antiga Casa Mineira. Depois a gente ficou 5 anos fazendo a gestão da carteira do quinto andar, aqui em Minas Gerais. Então, durante 5 anos a gente geriu a carteira do quinto andar. E a Superlógica, que é um sistema que as imobiliárias detêm, a gente ficou 2 anos gerindo a carteira da Superlógica Arbor aqui também, tá? E desde novembro do ano passado, a gente pivotou o modelo de negócio para a Lu, porque a Epar ela tem um BPO financeiro que ela executa, e a Lu basicamente é essa gestão da carteira locatícia que a gente tem aí para poder fazer. Em primeira mão eu posso falar, porque a gente fechou isso tem 15 dias, a gente fechou uma parceria com a Loft, então hoje a Lu hoje é uma parceira da Loft em relação à gestão de carteira locatícia para os clientes da Loft. Então, não é exclusivo, porque com o quinto andar a gente era exclusivo, com a Loft não tem exclusividade. Tem aqui a Gabriela Lara, por exemplo, que é uma cliente nossa que acreditou na gente desde o primeiro momento. Quando a gente não era ninguém, sabe aquela história? Quando a gente não era ninguém, ninguém acreditava na gente. A Gabriela, junto com o Braulio, foram os primeiros que acreditaram na gente. Estão com a gente, acho que quase 5, 6 anos. Mas aí, tá vendo? Já tô ficando velho. E estão conosco hoje, a Gabriela que está aqui também conosco, a nossa rede de operação, junto com as meninas, que eu não vi as meninas, mas as meninas estão aí, tem as meninas ali da Tchauzinho. Então é essa equipe que faz a diferença. Eu sou só um tutor, eu sou só um adepto, aí eu estou vendo o pessoal falar de tecnologia, enfim. Tem uma coisa que no mercado imobiliário vocês precisam entender. Se você quiser passar para mim, eu vou só... Não vou nem fazer a apresentação. Vai para o modo apresentação lá. Aí pronto, está resolvido. Eu moro aqui, pode passar. Eu só vou falar uma coisa aqui rapidinho para vocês. Isso aqui são dados. Vou pular tudo isso aqui, pronto, pode parar. Volta para mim. Para quem não sabe, locação hoje no mundo é uma tendência. Quem não opera com locação vai operar, né? E quem está operando vai ter que operar dobrado, porque o mercado está crescendo numa proporcionalidade que ninguém estava tentando descobrir quanto era, e hoje a gente já sabe quanto é. Esse é o mercado no mundo. O Brasil hoje está incipiente em relação à locação no mundo. Então, a gente hoje está com 21% dos imóveis locados no Brasil, no regime de locação. Mas se a gente pegar a Europa, se a gente pegar os Estados Unidos, esse número é muito maior do que o nosso número. Isso é sinal de que existe uma tendência de alta. E como é que a gente vê isso? Passa para mim, por favor. A gente está com um crescimento próximo de 54% do regime de unidades alugadas desde 2016. 54% de crescimento de unidades habitacionais no regime de locação. Então, para quem é do direito imobiliário, vocês vão ter muito trabalho. Muito trabalho. Tem muito trabalho pela frente ali. E talvez aí a Arbitrales, com essas tecnologias que estão aqui, vão ajudar muito vocês. Passa rapidinho para mim. Isso aqui é só para vocês entenderem que a locação hoje, olha lá, 33% de tudo que é alugado no Brasil são de pessoas que têm 25 e 29 anos. E isso tem um porquê, né? Todo mundo já ouviu aquela frase que a geração Z ou a geração Millennium ou a geração Y não vai querer comprar um imóvel, vai querer alugar? Vocês já ouviram falar isso? Isso é uma mentira. Isso não é verdade. Eles querem comprar um imóvel. Está na lista dele de prioridades. A questão é quando e de que forma. Então, querer comprar um imóvel está na lista. O problema é quando vai ser comprado esse imóvel e em que condições. E é isso que depois eu vou mostrar um pouquinho. Pode passar. Aqui, ó, esse é o gráfico do que vai acontecer com a locação hoje até 2030. Só para vocês terem uma grandeza de valor, pula para mim o próximo slide aí. Não, próximo, aí. Nós vamos ter um acréscimo de 8 milhões de pessoas morando no regime de locação e mais 3 milhões de moradias de hoje até 2030. Tá? Isso dá uma média ali, ó, de 600 mil moradias por ano, mais ou menos 50 mil novas moradias por mês, no regime de locação. Então, muito trabalho para todo mundo, porque locação gera demandas, né? Como a gente tem demanda, nós estamos aqui para trabalhar, então tá tudo certo. Passa para mim.
A locação, na verdade, desde 2017, ela valoriza mais do que o imóvel para venda. Então, quem tem imóvel que hoje vende versus quem aluga, desde 2017 que o preço do metro quadrado da locação é mais valor do que o preço do metro quadrado para venda, tá? E se a gente observar em relação aos IGPMs, pode passar, IPCA, a inflação, todos eles perdem para o regime de locação. A locação é mais valorizada hoje do que todos os índices de inflação. Passa para mim. Só que a gente tem um detalhe importante. Por que a locação vai crescer na proporção do que a gente vai crescer? Olhar esse gráfico verde é o valor da locação. Em amarelo, tem o microfone, deixa eu postar. Esse aqui tá ótimo. Alô, alô, pronto. Se vocês olharem em amarelo, é o valor do salário mínimo deflacionado, ou seja, o valor real do salário mínimo. O que está acontecendo hoje no Brasil? A gente está conseguindo comprar a mesma metragem de imóvel que a gente comprava 5 anos atrás, com o mesmo dinheiro? Então vocês vão entender o que vai acontecer com a locação. Se eu não consigo comprar o mesmo imóvel na mesma proporção do meu salário que eu recebo hoje, eu consigo comprar aquele bem que eu preciso comprar ainda com um valor de entrada? Eu estou tirando aqui o Minha Casa Minha Vida, tá? Porque quem tiver condição de comprar Minha Casa Minha Vida não tem coisa melhor no mundo, então compra Minha Casa Minha Vida. Mas se você for fazer um financiamento, agora que o governo subiu para 80 do financiamento, você tem que dar uma entrada. Todo mundo no imóvel de 500 mil tem 100 mil hoje para dar de entrada? Não são todos. E quem dá acesso à moradia mais rápida do que a locação? Porque a locação, a depender do tipo de locação que você faça, em 48 horas, 72 horas, você está com uma chave, você consegue morar. Um financiamento imobiliário você não faz ele com menos de 4 meses. Se tiver dinheiro e se o cadastro estiver aprovado. Essa é uma das razões pelas quais a locação vai explodir. E ela já está explodindo. Passa para mim? Passa para mim? Então, só volta uma lá. Então, assim, ó, o acumulado do valor do salário mínimo foi de 10%, a locação foi 56%. Tá? E tá tendo uma discussão aí dos índices de coeficiente, se vai esticar o IPCA, o índice agora da Fundação Getúlio Vargas, não, da Dom Cabral. Então tem uma discussão agora se de fato a gente vai ter que adotar esse indicador, que é um indicador de mercado, FIPE-ZAP, ou se nós vamos ficar com índice de IPCA ou IGPM. Isso aí é uma outra demanda depois que vocês vão ter que matéria jurídica para vocês, que eu não vou entrar nela. Pode passar. Pode passar. Aqui está o ponto, ó. Por que vocês vão ser muito demandados? Porque, literalmente ali, ó, 53% dos problemas que acontecem nas imobiliárias são de garantias locatícias. Sinistro. Problema de inadimplência, problema de recebimento. Então, é por isso que vocês vão ser muito demandados. Tá? E aqui são os problemas que acontecem normalmente 41% dos problemas que acontecem na imobiliária são de renovações. Seja por contrato, mal feito, por tempo indeterminado e afins. Então, isso é para vocês entenderem por que essas questões aqui vão bater na porta de vocês. Passa para mim. Não vou tomar muito tempo de vocês, não. Essa tríade aqui, qualquer empresa tem que ter, processo, pessoas e tecnologia. Sem isso não roda. Não adianta a gente ter uma IA ali que é, desculpa, do caramba, se a gente não tem um bom processo e se a gente não sabe quem vai fazer o prompt ou quem vai operar esse prompt. Não vai rodar, tá? Tem um problema crônico hoje, deve ser no setor jurídico, como também em outras empresas. A gente está achando material humano ali na prateleira? É difícil. Fernando aí sabe muito bem o que é isso. Para uma imobiliária operar a locação, ela precisa operar 6 sistemas. Ela precisa ter um CRM, ela precisa ter um RP, ela precisa ter um sistema de vistoria, ela precisa ter um sistema de recomposição de imóvel, ela precisa ter um seguro e ela precisa ter um sistema bancário. Só tem um detalhe, são 143 sistemas hoje que são entregues para as imobiliárias. Nenhum deles tem os 6 sistemas juntos. O que acontece na imobiliária? Ela tem que ter teclas SAPs. Quem são as teclas SAPs? Os funcionários que operam. E quando os funcionários operam, eles não operam no processo da imobiliária, eles operam no processo deles. E aí começa a ter gap de processo. E gap de processo vai dar atrito. E atrito vai dar problema. Então é por isso que a gente está entendendo que o uso da tecnologia vai ser primordial para a gente quebrar esses gaps e a gente ganhar em eficiência, em produtividade. Porque senão, do contrário, isso aqui tende a aumentar porque não tem mão de obra qualificada hoje na prateleira. A gente não acha mão de obra qualificada na prateleira. Tá? Então isso vai ter que mudar e o emprego da tecnologia vai ajudar um pouquinho a gente nesse sentido.
Pode passar. Isso aqui é um ponto importante. Essa é uma pesquisa do Secov São Paulo. O que é entregue, que o locador, o locatário querem ou desejam e o que a imobiliária está entregando. Então perceba que o gap da diferença é muito alto entre o desejo esperado e aquilo que é entregue. Na proporção de, passa para mim, só o locador e o locatário, olha lá, o gap do locador entre o que ele espera receber e o que é entregue é de 40% e do locatário de 45%. Isso aí tem a ver com vocês? Sim, total. Porque quando a gente fala de acionário jurídico, quando a gente fala de um bom contrato, a gente está falando que a gente pode estar quebrando uma expectativa se e quando esse contrato lá na frente der problema. E aí a pessoa vai lembrar que ela assinou qualquer coisa, porque na hora da locação ela assina qualquer coisa, né? E lá na frente a gente vai ter problema em relação a isso. Então por isso é importante vocês saberem dessa relação. Passa para mim. Isso aqui é um dado importante que vocês precisam saber, que todo mundo fala que venda, 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 venda. E eu preciso desmistificar isso no Brasil. Eu ando um pouquinho falando sobre isso. Esse dado aqui é o dado de venda de imóveis no Brasil. Tá?Esse dado ele fala o seguinte, olha, de imóveis novos a gente tem 172 bi que girou ano passado de VGV, tá? E a gente tem 185 bi de imóvel secundário. Então imóvel primário e imóvel secundário. Se a gente considerar só os imóveis primários, ou seja, tudo que é produzido e vendido no Brasil como primeira moradia ou imóvel primário, a gente gerou 175 bi de reais. E a gente só fala do mercado de compra e venda. Passa para mim o próximo. A locação gerou ano passado 450 bi de reais no Brasil. E ninguém fala da locação. Porque a locação é problema. É chato pra caramba ver locação, é chato pra caramba operar a locação. A locação tá deixando quase 2 vezes aqui de dinheiro na mesa e a gente não tá vendo. Tá? E vocês estão no lugar certo, na hora certa, porque esse dinheiro vai pingar para todo mundo. Porque todo mundo vai ter acesso a esse dinheiro. Passa para mim, fazendo um favor. Isso aqui, ó, só para vocês saberem, o mercado de São Paulo, ou Sudeste, melhor dizendo, dos 350 bi de long stay, representa quase 200 bi. Então eles estão ali representando próximo de 56% só a região Sudeste. Tá? Dos 350 bilhões de reais que existem de dinheiro na mesa, o Sudeste é o que tem uma maior fatia do bolo. Ali está taxa de administração anual, ticket médio. Depois, se vocês quiserem saber como é que a gente descobre isso, a gente tem um Big Data aqui da EPA, que a gente processa dados desde 70 anos para trás até a presente data para a gente fazer predição. Passa para mim, por favor. E esse dado é o dado que, na verdade, as imobiliárias precisam. Estava até falando com a Gabriela ali há pouco. Vocês sabiam que dos 17 milhões de imóveis que estão no regime de locação hoje no Brasil, 63% deles não passam por vocês? Porque eles não passam pela imobiliária. Eles não passam pelo corretor de imóvel. Ele é feito de forma direta. Então, tem um mercadaço. E o ano que vem, parece que assim, ó, o Cometa Halley, não tem o Cometa Halley que passa de tanto e tanto tempo? O ano que vem vai acontecer isso. Porque com a reforma tributária, nós vamos ter aí uma questão de ordem prática. Aquele cara que não opta pela imobiliária porque ele quer omitir o imposto, para não falar um outro termo aqui, ele não vai conseguir fazer isso mais. E é simples assim, estava até discutindo isso ali. A multa retroativa a 2 anos com 100% de aplicação sobre aquilo que é devido. Então, obrigatoriamente, está na hora das imobiliárias, os jurídicos, se apresentarem como pessoas salvadores da pátria, porque a partir do ano que vem todo mundo vai precisar de vocês. Desde que vocês envelopem isso da melhor maneira possível. Por quê? Porque eles não estão acostumados com isso. Mas vão ter que passar por isso, porque sem um gestor, sem alguém do direito para poder fazer isso para eles, não vai rolar. Porque eles vão ser autuados. E isso é fácil, porque o nosso amigo lá da Haddad está precisando de muito dinheiro e vai ter que fazer isso, e já está descrito de que forma, de que maneira que isso vai acontecer. E não estou aqui falando de partido político, não. Isso vai acontecer porque já aconteceu com cartão de crédito. Vai acontecer a mesma coisa agora, tá? Então, é importante vocês saberem disso. Passa para mim. E aí, volta para mim. E aqui é um ponto que eu gosto de tratar muito. Vocês estão vendo essas 2 pizzas aqui? Essas 2 pizzas, elas não são iguais. Vocês veem que elas têm uma cor diferente? Porque no mercado imobiliário, a gente tem 3 personas totalmente diferentes. A gente tem a imobiliária, a gente tem o dono do imóvel, que é o locador, e a gente tem o locatário. Cada pessoa dessa é uma pessoa diferente. Só que o que a gente
acaba fazendo no nosso dia a dia é tratando essas 3 pessoas de forma igual. Então a gente trata o locatário da mesma forma que a gente trata o comprador, o vendedor do imóvel, que é o locador, da mesma forma que a gente trata o dono da imobiliária. E isso aqui é geracional. Se vocês não souberem disso, a IA tem que saber disso aqui com pé e mão, como os outros. Isso aqui tem que ser a origem. Estou vendo muito pessoal falando de IA, mas a IA ela tem que ser preditiva no que diz respeito ao seguinte: se é um locador, qual que é meu script? Se é um locatário, qual que é meu script? Se é um comprador de imóvel, qual que é meu script? Tem que trabalhar com dado. Se não trabalhar com dado, não vai rodar. Senão nós vamos tratar os iguais de forma desigual. Passa para mim, fazendo um favor. E aí que eu falo muito que não vai ter como a gente falar de tecnologia, no caso do mercado imobiliário, se a gente não falar do agente humano. Então não adianta a gente colocar a tecnologia. Vocês já ouviram falar aí de uma IA no mercado imobiliário chamada Laís? Alguém já ouviu falar? Recebeu até um aporte agora de 85 milhões de reais do Prozas, que é o pessoal que investe no OLX. Né? Qual que é o grande problema das IAs? Eu posso falar porque eu sou amigo pessoal do pessoal e a gente tem discutido muito isso. A IA ela eleva muito a expectativa daquele lead, porque a IA está sendo muito utilizada para pré-qualificação de lead. Ela eleva muito essa qualificação, mas quando chega no agente humano, isso é derrubado. Porque o agente humano não é tão eficiente assim quanto a IA. Então a gente vai ter que tomar um certo cuidado em que momento a IA entra, em que momento o humano entra, mas o somatório desses dois é o melhor dos mundos para todo mundo. Estava discutindo ali com o Henrique da arbitragem, nem sei se eu posso falar isso, mas eles vão lançar aí um movimento aí de IA para vocês que são do direito, que eu nunca tinha visto uma coisa igual a dessa. Que vai funcionar muito bem para vocês e vai tirar muito trabalho de vocês. Eu acho que é por aí. É vocês ficarem com um lado mais pensativo, né? Mais estratégico, do que ficar com o trabalho operacional do dia a dia, de fazer a coisa acontecer. Então, no fundo, é um pouco isso. Eu não vou me alongar, não, porque eu só tinha 15 minutos aqui só para dar esse recado. Então, a Lu é um pouco... Você pode passar o próximo slide para mim? Pode passar? Isso. Na verdade, eu sempre falo com o pessoal que a minha missão é só provocar mesmo. Eu só estou aqui para provocar, para fazer reflexão e para poder informar para vocês. No fundo, o que vocês entenderam é o seguinte: o mercado vai mudar muito de hoje para daqui a 5 anos. A questão é, vocês estão preparados para isso? É o que eu estava falando com o Henrique. Não existe sorte. É aquela coisa da preparação e encontrar a oportunidade. Seja você do direito, seja você da administração, seja você da consultoria, seja você da imobiliária. Se vocês não entenderem isso, não vai rolar. Então, que vocês estejam muito bem preparados. Aquilo que vocês fizeram ontem, que trouxeram vocês até hoje, até aqui, não é certeza que vai levar vocês amanhã para o sucesso. Então, tomem muito cuidado para vocês se provocarem a fazer diferente. Porque já dizia Einstein, né? Se você quer colher coisas diferentes, você precisa fazer coisa diferente, você não pode fazer coisa igual. Então, que vocês façam coisas diferentes. A arbitragem é uma delas. Então, estão comendo aí o pão que o diabo amassou, mas vão beber muita água limpa. Porque o mercado ainda não entendeu o que é arbitragem. Mas na hora que entender, isso vai ser um rachio de pólvora. Porque economiza tempo, não gera trabalho e eu tenho um grau de eficiência que eu não teria. Se eu fosse uma seguradora, eu contratava esses caras ontem. Porque eu tenho que pagar 8, 10, 15 meses ali de como é que fala? De depósito ali judicial, que eu tenho que pagar o aluguel, eu tenho que pagar tudo. Com eles, com 3 meses, estava resolvido o meu problema. Então eu vou até dar uma ajuda para eles nas seguradoras que a gente tem acesso, porque eu falei com eles que eles têm que vir top-down, das seguradoras para baixo. Porque as seguradoras é que fazem as cláusulas de vocês funcionarem. É difícil você convencer uma seguradora que o foro tem que ser arbitragem. Mas na hora que isso acontecer, isso vira um senso comum. Então, é uma posição da própria seguradora, porque ela vai economizar tempo. Tá? Então, sejam muito bem-vindos à casa de vocês. O que vocês precisarem depois de saber, nós estaremos aqui à disposição. E aproveitem, desfrutem bastante. É um prazer sempre recebê-los aqui. Agradecer o Henrique, a pessoa aí do Daniel também, que está aí, o Rafael. Agora a Isadora, que está aqui também fazendo parte do time. Eduardo. Cadê? Eu. Não vi você aqui. Não. Fazendo parte do time, faço votos. A gente é a segunda vez que a gente faz esse encontro aqui. Eu fico muito satisfeito, porque é um pessoal muito bacana
e sempre eu falo sempre o seguinte, a gente é aquilo que a gente produz. Então, assim, são pessoas que estão produzindo coisas boas e a gente quer estar sempre do lado de pessoas que estão também produzindo a mesma coisa. Acho que a energia, ela flui nessa situação. Então, nós estamos cedendo espaço aqui, não temos nenhuma relação comercial, bom dizer, né? Não estou fazendo isso aqui porque eu quero ganhar dinheiro com a arbitragem, nada disso, mas é uma relação que todo mundo bem informado, com nível de consciência melhor, a gente acaba elevando também o nosso mercado, tá bom? Obrigado aí por vocês. Gente. Tenham aí um ótimo engraçamento aí com a pizza. Tudo que o Eduardo falou é verdade, viu? Gente, vamos fazer o sorteio? Todo mundo que estava lá embaixo, quando vocês estavam chegando, eu falei assim, gente, responde essas 5 perguntas aqui, que no final a gente vai fazer um sorteio. E vocês vão ganhar um voucher. A pessoa que for sorteada vai ganhar um voucher de R$450. Eu queria projetar ali na tela, mas a gente tá com um problema de sinal. Então vai ter que ser na base da confiança da Isadora. Sou uma pessoa muito confiável.